É o seguinte, a Nath falou sobre os 17 cartões do Hulk, que estão acima da média, o Everton também falou, e eu disse, hoje mais cedo, senti uma temperatura na torcida do Atlético, pedindo... Você falou aonde? Na minha rede social. Qual que é o seu arroba? Léo Figueiredo MG. Sigam o Léo. Isso aí, sigam lá. Muitos torcedores atleticanos dizendo que é pro Hulk deixar de ser capitão. Não em tom de crítica, não em tom de cobrança ao Hulk, não, mas em tom até de, fica livre disso aí, cara. O que você pensa disso? Ô, Léo, eu vi o seu comentário lá, eu entrei com o meu arroba Edupanzi. Me sigam também. Boa, sigam o Edupanzi. Vamos lá, eu não sei se eu vou ter a mesma eloquência que eu tive na primeira fala, mas vamos lá. Eu concordo com quem acha que o Hulk deva ficar um tempo sem ser o capitão do Atlético. Talvez ele não saiba ser o capitão. Ele passa do limite. Ele já tomava muitos cartões antes mesmo de ser capitão. Quando ele teve aquele problema com o Daronco, ele não era capitão. Né? Então o Hulk já é um jogador que, por característica, reclama muito, porque há muito contato físico. O jogo do Hulk é muito físico também, além da qualidade técnica. E agora, então, com o Filipão, vai ser mais físico ainda, porque ele é centroavante que joga de costas. Então vai estar trombando com o zagueiro o tempo inteiro. E ele reclama exageradamente. Eu até deixei uma pergunta, o Hulk prefere ser lembrado daqui a alguns anos como um craque ou como um chorão? Vamos fazer um exercício, um pequeno exercício. Tira do Hulk a camisa do Atlético, coloca a camisa do Fluminense, a do São Paulo, a do Inter, a do Flamengo. Quantas vezes a gente não bateu no D'Alessandro aqui, há alguns anos, que era um chorão, um chato, mala dentro de campo, que tentava apitar jogo. O Fred, com a camisa do Fluminense, o Gabigol, com a camisa do Flamengo, e outros jogadores. O Hulk está fazendo a mesma coisa, só que ele faz com a camisa do Atlético. Aí, às vezes, até por a gente estar aqui, não, mas o árbitro isso, o árbitro aquilo, o árbitro nada. O Hulk reclama exageradamente. Eu já cansei de ver trio de arbitragem comemorando depois de um jogo, comemorando a atuação deles, cara. Eles se cumprimentam, se abraçam. Acho que todos fazem isso. Quase todos fazem. Aí se o cara comemorou a atuação dele, que diga de passagem, foi muito ruim. A arbitragem do Wilton foi ruim ontem. Foi ruim, não só para o Atlético, para o América também. Mas principalmente, o Marcinho ontem não ter tomado um cartão é um escárnio. No primeiro tempo, que ele saiu. Ele fez 3 faltas seguidas, uma sem bola, e ele não tomou um cartão. O Maidana não ter tomado o cartão ontem também é. O primeiro cartão saiu no final do jogo. Pois é claro que isso enerva. Tirando o cartão do Hulk e da reclamação. E do Filipão. E do Filipão mereceu também, porque o Filipão voltou com respeito com o árbitro, gente. É claro que a arbitragem foi ruim, mas não justifica. A gente não está falando desse jogo específico, não. Quantos cartões, Nath? 17 cartões na temporada. Jogos. Mais do que ele na temporada, só o Kahneman. Que é zagueiro. Que é zagueiro. Cara, não é ontem. O problema do Hulk não foi ontem. O problema do Hulk é a temporada. O problema do Hulk são as temporadas anteriores. Eu tô falando de problema de reclamação. O Hulk é chato. O Hulk é chorão. O Hulk dentro de campo, ele é chato. Como eram esses jogadores que eu citei. Então, vamos fazer esse pequeno exercício. Coloca outra camisa. O Hulk jogando em São Paulo, no Rio e no Sul. A gente ia estar aqui, todo jogo do time do Hulk, e falar... Putz, mas que cara chorão, só reclama. É bom jogador? Cara, é um monstro. D'Alessandro era um monstro, o Gabigol é um monstro. O Fred, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas os caras eram chatos, assim como o Hulk é chato. Então ele precisa melhorar, ele sabe que ele precisa melhorar. A esposa dele falou que ele precisa melhorar, mas como capitão, ele se sente ainda mais na obrigação de reclamar não só dele, mas defender os companheiros em campo. E isso está potencializando a chatice. As reclamações. É claro que existe problema com os árbitros, eu acho que o Hulk está marcado sim, e está marcado muito por culpa dele. Respeito dos árbitros. E muito por culpa dele. Assim como o Mano Menezes é marcado, o Abel Ferreira é marcado, tem mais treinador, o Pesolano era marcado. O Gabigol é marcado. Esses caras são marcados. Eles são marcados, mas por culpa deles. Pegou o árbitro pelo colarinho. Pelo colarinho. É por culpa deles também. Eles não conseguem se controlar dentro de campo. Eu não vou ficar aqui passando a mão e defendendo, cara. Não vou passar pano pro Hulk. Quantas vezes eu tô comentando o jogo, vai lá o Hulk, eu quero lavar o Hulk. Chato pra caramba. Agora tem um detalhe também que eu queria falar ainda sobre esse assunto, embora esse assunto não possa mascarar o futebol... A falta de qualidade do Atlético. O futebol do Atlético ontem, que é o seguinte, eu falei isso na televisão hoje, mas nem todo, obviamente aqui é a audiência rotativa. Quando um juiz de uma determinada comarca dá uma sentença, você pode criticar a sentença e você pode dizer que o juiz é péssimo. Pode. Se o STF der uma sentença lá e você discordar, você pode criticar a sentença e dizer que o ministro A, B, C ou D
São péssimos, não tem problema nenhum. Árbitro não pode. Não pode. Mas como não? Por que o jogador não pode sair de campo e dizer para, de repente, as câmeras, aos microfones, que o fulano de tal fez uma péssima arbitragem, esse cara é horrível. Por que não? É a opinião dele, fere o quê na honra? Porque você já viu que eles, toda mão na súmula, eles metem lá, atingiu a minha honra. O Wilton colocou isso. Chamou de safado, né? É porque eu acho que isso está está no artigo, na hora do julgamento, falar atingir a honra do... Mas aí eles usam isso. Tudo é subjetivo, né? Atingiu a sua honra. Então, eu entendo que há uma super proteção, é curioso isso, e é até um contrassenso. Há uma super proteção da entidade CBF, zero de credibilidade, aos árbitros, quando ela emite uma nota arrebentando o Palmeiras, mas não emite uma nota para o Felipão, que chamou os caras de safado e falou que há o que ele falou mesmo na coletiva? Que é um esquema, que é só pegar o histórico do Wilton com o Atlético. Vem lá de dentro. Vem lá de dentro da treta com o Hulk. O problema do Hulk vem lá de dentro. Vem lá de dentro, então o Felipão também colocou em xeque a idoneidade da arbitragem. Sim. Aí eles foram lá no auxiliar do Abel. A entidade, como eles gostam de emitir notas. Né? É um negócio impressionante. Está mais do que a Casa da Moeda. Aí, vamos abrir um cartório de emissão de nota online? É um ótimo negócio. Aí, eles super protegem os árbitros. Né? O CNM foi um árbitro medíocre a vida inteira e comanda a arbitragem no Brasil. Super protege, mas fala com a CBF que super protege assim, ó, CBF, vamos fazer o seguinte, vamos profissionalizar a arbitragem, porque essa super proteção que vocês dão aos árbitros vai fazer sentido. Ela vai dizer para você assim, não. Sabe por quê? Porque aí ela vai ter que gastar. Então, sinceramente, acho também que eles são muito preservados de suas responsabilidades e, para mim, independentemente da explicação que o Álvaro Damião deu aqui agora, de que eles não podem adiantar a súmula quando eles saem de campo, alguém perguntar alguma coisa, eles não gostam de falar, porque não podem adiantar a súmula. Que eles, então, aprendam o que podem ou não falar na saída de campo, mas é muito cômodo. Eu faço o que eu quero do jogo. Esse Wilton Pereira Sampaio aí, por exemplo... Foi pra Copa do Mundo. Porra, cara, esse cara deu um gol que só ele viu. O mundo não viu. Só ele viu. Ele deu o gol. Ontem, o mundo viu o Zé Ivaldo dar uma cotovelada. A bola não era um objeto de disputa. Não, foi cotovelada, uma cotovelada mesmo. No Hendrick, aí deu uma pênalti agressão. E não expulsou. Agressão. Foi uma agressão. Então o mundo viu, ele não expulsou. O gol do Flamengo que não aconteceu, ninguém viu, e o Wilton Pereira Sampaio deu, e o Jean-Pierre não expulsou ontem o Zé Ivaldo. Então, falta critério. Acho que é a primeira coisa que eles precisam cuidar na CBF. Ô, Nath, o Edu fez até uma propaganda da minha rede social, que ele viu meu comentário, mas a gente estava sem áudio, Edu. Né? Fizemos propaganda da rede social, mas a gente estava sem áudio. Não, já foi no... Já foi no áudio, bom? Já tá até esquecendo. Hein? Olha só, eu disse o seguinte, Nath, todos os jogadores, treinadores, dirigentes, todos envolvidos no futebol, eles vão para o STJD. Se o Hulk fala do árbitro, ele vai para o STJD. Se o Filipão fala, se o Rodrigo Caetano, se eles têm uma conduta que eles não julgam correta para o jogo, eles vão para o STJD. O árbitro, e aí não estou dizendo da ruindade ou de erro técnico do árbitro que errou, se a bola entrou, não, estou dizendo da conduta. A conduta da arbitragem nunca recebe uma punição. Eu estou cansado de ver, e eu já trabalhei, foi pouco tempo, mas eu já trabalhei beirada de campo, cansado de ver árbitro xingar jogador. Se o jogador xinga, o árbitro é expulso. Por que o árbitro pode falar palavrão, o jogador não? Ninguém poderia, mas o árbitro fala. Por que o árbitro, muitas vezes, o Filipão ontem foi irônico. Ele pegou a credencial e falou que ia dar um cartão para o Wilton Pereira e foi expulso por causa disso. Quantas vezes eu já vi árbitros serem irônicos com treinadores na beirada? Professor, para com isso, que não existe um critério. Mas eles não são punidos. A punição é, não, vai tomar uma geladeira. Que termo é esse, geladeira? Por que não é como o jogador? Você está suspenso 3 jogos. Por que não é? Este árbitro está impedido de apitar por 5 jogos, porque ele errou nisso. Por que isso não acontece? O árbitro também está envolvido. E aí, Márcio Rezende sempre falou assim, olha, de todo mundo que é envolvido ali naquele campo, no jogo, o que ganha pouca grana comparado aos outros é o árbitro.
Se eles fizerem os árbitros serem profissionais, eles podem, inclusive, dar melhores salários, melhores condições, mas vão poder cobrar. Porque aí você pode cobrar. Da arbitragem, não cobra. Onde está o áudio do Daronco com o Hulk? Onde começou toda essa quizumba, que é uma palavra que você gosta? Onde está o áudio do Daronco com o Hulk? Porque aquele áudio, ele daria razão ao Hulk. Né? Ao que tudo indica, e eu fiquei com a opinião do Hulk, porque o Daronco não falou sobre o assunto e o áudio não foi revelado. Então eu vou ficar com o que disse o Hulk. Onde está? Mas para a proteção, como diz o Everton, dos árbitros? Então, Nath, isso me incomoda. Não estou dizendo que o Hulk está certo de comemorar, porque não, porque eu assino embaixo que disse o Du, está reclamando demais o Hulk, perdendo o foco, inclusive, do quanto ele é decisivo com a bola. O Filipão, o Mano Menezes, os atores não ajudam, todos os jogadores reclamam, treinadores reclamam, também não ajudam a arbitragem do jogo. Mas, ô Nath, o não ter punição, o árbitro é meio que um ser, me ajuda no termo aí, me ajuda aí. Ele é inimputável. Nele ninguém mexe, não pode, ele é autoridade no campo. Beleza, mas acabou o jogo, e aí? E os erros? E o que aconteceu? Por que não tem punição, Nath? Também é uma coisa que me incomoda, Léo. Penso como você, a partir do momento que a conduta é desrespeitosa ou a conduta não é compatível com o que se pede dentro do campo, acho que deveria haver também uma punição. Mas tudo volta naquilo que o HG falava de você profissionalizar ou não. Para você cobrar, para você punir, para você exigir, você tem que oferecer uma estrutura melhor para que, de alguma forma, eles estejam mais longe do erro. Quanto mais profissionais eles forem, quanto mais bem instruídos eles estiverem, em tese eles estão mais longe do erro. Como a estrutura não propicia esse tipo de preparação, a CBF também fica sem comando para punir, para cobrar, e aí vai empurrando com a barriga. Acho que o termo é bem esse, assim. Todas as vezes que se fala de profissionalização da arbitragem, volta-se no mesmo ponto. É interessante gastar com a arbitragem ou é melhor deixar como está, com a tão falada falta de critério que dá e que tira? Porque todos os times no futebol brasileiro são beneficiados em algum momento e são prejudicados em outro. A arbitragem brasileira, ela dá e ela tira, porque ela não tem critério. Então, eu acho que sempre vai voltar no fato de que não é interessante para a entidade gastar dinheiro com o árbitro. É melhor deixar como está. Vamos